Times de Londres chamou a minha atenção. E a enquete dessa reportagem era a seguinte: 100 homens ou mulheres que durante o curso da história da humanidade mais marcou a história. O nome de homens que influenciaram uma geração. Homens que marcaram a história da raça humana. E entre tantos nomes que estavam ali, estava o nome de Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Martin Luther King. Mas o primeiro nome que estava no topo da lista, como aquele que mais influenciou a história da humanidade, estava o nome de Jesus de Nazaré. O homem que mais influenciou a história de povos, tribos, nações e línguas. A história desse homem, ela é tão sobrenatural que ela não ficou refém dos seus dias. Ela pulou as muralhas do templo e continua influenciando, impactando, mudando vidas até hoje. Glória a Deus. Jesus foi o mais nobre de todos os homens. Não houve homem nascido de mulher que passou por esta terra que foi mais ilustre, nobre, extraordinário do que esse Jesus. Um ministério extraordinário, digno de inveja a qualquer profeta ou pregador. A mensagem desse homem era uma mensagem revolucionária. A pregação era uma pregação poderosa e impactante. Os ensinamentos do bom mestre, além de serem ensinamentos profundos, eram ensinamentos inspiradores. Jesus, apenas em 3 anos e meio de ministério, ele conseguiu fazer aquilo que nenhum homem mais conseguirá fazer. Dado algum momento desse ministério, depois do famoso milagre da multiplicação dos pães e peixes, depois do famoso milagre aonde ele andou sobre as águas, Jesus está discursando mais uma vez para uma plateia seletiva. E ele vai entrar com alguns agora acerca de um debate teológico, acerca da sua presciência, acerca se ele era ou não era verdadeiramente o Filho de Deus. E ele vai trazer este sermão ao coração e aos ouvidos daqueles que estavam lhe ouvindo, dizendo que todo aquele que o Pai lhe der, ele deve vir até ele. E todo aquele que se achegar, que se aproximar, que propuser no seu coração vir, de maneira nenhuma o Senhor Jesus iria descartá-lo, menosprezá-lo. Em outras palavras, lançá-lo para fora, jogá-lo para fora. E ele vai dizendo ainda que ele desceu do céu com uma proposta. Ele veio enviado para fazer uma missão. Ele chegou aqui não apenas de passeio, a lazer, um bate-volta como fazemos de vez em quando até a praia. Ele disse que desceu com uma mensagem, com uma missão, com uma árdua responsabilidade. Qual? De cumprir a vontade do Pai. Aleluia. E quando eu parei para analisar acerca de vontade de Deus, de estar no centro desta vontade, de viver esta vontade que Deus tem para a minha vida,
eu entendi que talvez isso daqui seja o maior peso do Evangelho. Fazer aquilo que Deus quer que ele faça. A verdade da vontade de Deus, ela é tão verossímil, que quando Jesus ensinou para os seus discípulos acerca de como orar, a famosa oração dominical, se você perceber, dentro dessa plataforma de oração dominical está inserido a vontade de Deus. Jesus diz assim: como vocês orarem, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, não apenas na terra, mas também no céu. Aleluia! Lá em João capítulo 9, os discípulos estão vendo um homem cego de nascença, mendigando à margem do caminho, eles intrigados porque tamanho sofrimento, porque um homem nascer debaixo de um jugo de dor daquele jeito. Eles vão indagar Jesus, dizendo: mestre, para este indivíduo nascer assim, só tem duas explicações possíveis: ou este homem pecou, ou seus pais pecaram para que ele viesse nascer assim. E Jesus responde, derrubando a tese daqueles homens, dizendo: este homem não nasceu assim porque ele ou seus pais pecaram, mas ele está assim, ele viveu assim, ele veio a ser assim para que se cumpra nele a vontade de Deus. Aleluia! Jesus orando no Getsemane, ele levanta os olhos aos céus e diz: Pai, passa de mim esse cálice, se possível, deixa para outro dia, deixa para outra hora, mas que todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Aleluia! Aí Paulo ele vem encerrando e explicando melhor o que é vontade de Deus em Romanos 12, versículo 2. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer assim: irmãos, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não ande conforme o padrão deste mundo, mas transformai-vos metanoia, segundo a renovação do vosso entendimento, para que a partir daí vocês estejam aptos, dignos, merecedores de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em tudo aquilo que nós entendemos como cruz, calvário, sacrifício, derramamento de sangue, não aconteceu porque os judeus o venderam, porque Judas o trocou por míseras 30 moedas de prata. O calvário não aconteceu não porque os judeus não aceitaram. O calvário existe por causa da vontade de Deus. Aleluia! A vontade de Deus, ela é proeminente na nossa vida, ela é prioridade. E Paulo diz que é boa, perfeita e agradável. Mas quem disse que é fácil viver a vontade de Deus? Por mais que a Bíblia me confronte o meu ego dizendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas quem disse, irmão, que é fácil se enquadrar dentro dela? Quem disse que é fácil viver no centro da vontade de Deus? Esta vontade, para viver esta vontade, às vezes eu vou chorar, eu vou gemer, eu vou sofrer, eu vou obter percas na minha caminhada com Deus, mas a Bíblia vem me confortando, dizendo que ela é boa, que ela é perfeita. Aleluia! Glória a Deus! Quando é que a vontade de Deus começou a se concretizar na bendita pessoa de Jesus?
Foi numa quinta-feira à tarde. Escute, era a véspera de Páscoa. Jesus está dentro de um cenáculo, um cômodo à parte de uma casa. Possivelmente o mesmo cenáculo de João 12, onde os discípulos estavam orando, a igreja estava orando e preso sendo liberto, e Pedro sendo liberto da prisão. Era o mesmo. Era a casa do pai de João Marcos. E a Bíblia diz que a reunião era motivada por uma comemoração. Era uma ceia. É a última vez que Jesus é visto em comunhão com seus discípulos em vida. Era quinta-feira, aproximadamente 15 horas, a hora nona. Jesus está à roda de uma mesa chamada Quiluxá. O que é esta mesa? Era a mesa em que comemorava-se a celebração da Páscoa. E esta mesa não era como aquela que eu e você temos na nossa sala ou cozinha. Essa mesa ficava no chão. Era como se fosse um divã e diversas poltronas ao redor dela. E por que uma mesa no chão? Porque toda vez que o judeu iria comemorar a Páscoa, ele comemorava a sua libertação. Aleluia. É para que eles lembrassem de onde eles saíram, quem eles foram, e por 400 anos eles comeram no chão do Egito para não morrer de fome. Às vezes Deus tem que preparar uma mesa para alguns obreiros. Às vezes Deus tem que preparar algumas mesas dessas para alguns crentes. Porque lá na mesa do Quiluxá, a gente lembra quão pequenino nós somos. Deus. A gente lembra de onde a gente veio e quem a gente era. Deus. Aleluia. Não se assentava no divã, se deitava e apoiava o corpo no braço direito. Enquanto isso, alguém vinha servindo as pessoas que estavam sentadas no divã. A Bíblia diz que dava o momento, Jesus interrompe a celebração, levanta-se do Quiluxá e vai até o canto da casa, onde já estava preparada uma bacia com água e uma toalha. A Bíblia diz que Jesus, ele tira a parte de cima da sua vestimenta. E aonde os discípulos estavam no divã, ele vai até eles. E a Bíblia diz que um por um Jesus começa a lavar os pés. Esse serviço não era dele. Era o serviçal da casa que fazia. Eram todos, o escravo, o servo que tinha que fazer isso. Mas ele mesmo disse por muitas vezes que não veio para ser servido, veio para servir. Ele começa a lavar o pé. Ninguém questiona. Um silêncio é tomado no meio da sala, do cenáculo. Só um interrompe o silêncio. É Pedro. E ele se recusa a ter os pés lavados pelo mestre. E diz: mestre, não. O Senhor não pode fazer isso. E o Senhor rebate o que Pedro lhe disse: eu não lavar os teus pés, Pedro. Você não tem parte no meu ministério. E Pedro diz: então não lava só os pés, lava as mãos, a cabeça, lava tudo. E Jesus disse: só os pés é necessário, porque o resto já está limpo pela palavra que há 3 anos eu estou pregando para você. Ele volta para a mesa. E agora chegou a hora do partir do pão. E quem partia o pão era o mestre de cerimônia. Era aquele que estava recebendo os convidados. Era o anfitrião. E na hora de partir o pão, ele distribui um pedaço para cada. Mas quando chega na hora de Judas, ele pega um pedaço de pão, que é chamado de bocado, molha no vinagre misturado com vinho e coloca na boca de Judas.
o anfitrião fazia com o convidado mais especial que estivesse no ambiente? Aquele que era mais chegado, aquele que era o mais próximo, aquele que fosse o mais amigo, se fosse para ver quem merecia aquele bocado. Não era Judas, era João, ou no mínimo Pedro. Mas Jesus coloca na boca de Judas, e parece que eu vejo as bolas do olho de Jesus penetrando dentro do olho de Judas e enxergando aquilo que tinha dentro da sua alma: mentira, traição, trapaça, hipocrisia. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: amigo, o que tiver que fazer, faça depressa. E a Bíblia diz que na mesma hora o diabo entrou em Judas. Só que em nenhum momento no texto você vai ver Judas possesso, caindo no chão, babando pela boca, encurvando as mãos, mostrando as unhas, como é comum ver alguém endemoniado quando cai em nossos cultos. Não, Judas simplesmente levanta da mesa e vai vender o mestre. Enquanto Judas sai da mesa, Jesus continua pregando. Jesus continua dando as últimas orientações para os seus discípulos. A hora já está avançada, já é 18 horas, já não é mais quinta, já é sexta-feira, sexta-feira da paixão, a sexta da Páscoa. A Bíblia diz que eles terminam a refeição, e antes de se levantar do divã, o texto é bem claro em dizer que Jesus cantou um hino. Ele cantou uma música. Aleluia. Ele cantou um louvor. Mas o que tem de mais, pastor, cantar um louvor? Você crê que Jesus era Deus, sim ou não? Sim. Se Ele é Deus, Ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã, sim ou não? Sim. Então Ele sabia que quando Ele saísse dali, o que estava esperando Ele. Ele cantou um hino, sabendo que alguém levantou da mesa para trair. Ele cantou um hino, sabendo que os sacerdotes já estavam tramando a sua morte. Ele cantou um hino, sabendo que o Gólgota estava esperando. Ele cantou um hino, sabendo que o carrasco já estava preparando o chicote para bater no seu ombro. Ele cantou uma canção, sabendo que no fim daquele dia, ele iria terminar o dia pendurado no madeiro. Mas ele resolveu cantar uma canção. Todos nós temos uma música que nos identificamos com ela. Eu não estou falando de música mundana, secular, raça negra, pichote, não. Eu estou falando de músicas e cânticos espirituais. Aquele louvor que quando você chegou na igreja quebrado, foi cantado e nunca mais você esqueceu. Glória a Deus. Aquele louvor que até hoje, quando você ora, você chora. Você sente graça, você sente a manifestação da presença de Deus. Aleluia. Eu lembro o meu louvor, o louvor 115 da harpa. Foi na cruz, foi na cruz. Esse é o louvor da minha conversão. Jesus canta o louvor e sai. E a Bíblia diz que já tinha destino certo. A Bíblia diz que ele foi para o horto de Cedron. E a Bíblia diz que quando ele chega nesse horto, ele está com os 11, porque Judas não está presente. A Bíblia diz que ele deixa 8 no horto e sobe. Já é Monte Getsemane. Em algum momento ele deixa 3, Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que ele continua subindo. E ele procura um lugar mais reservado possível. Eu vou te explicar o porquê. Quando ele chega ali, a Bíblia diz que ele começa a orar. E dá para entender pelo texto que esta oração demorou pelo menos 1 hora.
Ele volta e encontra os três dormindo. Ele vai indagar: Pedro, nem por uma hora pudestes orar comigo? Ele retorna à oração. Só que nesta segunda estação de oração, o peso é diferente. A Bíblia diz que ele começa a sentir pavor. A Bíblia diz que ele começa a sentir medo. Uma ânsia de morte começa a tomar conta. E a Bíblia diz que ele começa a sentir uma agonia na alma. É por isso que ele procurou um lugar mais reservado para orar. Porque os discípulos não estavam preparados para ver aquilo. Imagine você ver o seu Jesus com medo. O homem que andou pelas águas. O homem que multiplicou pão e peixe. O homem que fez surdos ouvir, cegos enxergar, mudos falarem, leprosos serem curados, mortos voltarem à vida, num campo tremendo com medo. Imagine a cena, imagine você lá agora, o seu Jesus num campo, orando, chorando, com tamanho medo, pavor e angústia, que a Bíblia diz que ele começa a soar gotas de sangue. Clinicamente falando é raro, mas acontece. Isso a ciência chama de hemartitrose. É quando o coração, a mente está tomada de tristeza, de angústia, o metabolismo vira de cabeça para baixo, o corpo é tomado de uma adrenalina tão grande que o corpo, o metabolismo começa a mandar sangue sem parar para o coração, e o coração não consegue dar conta de bombardear tanto sangue, os vasos sanguíneos estouram e a pessoa tem um infarto do miocárdio na hora. Quando o coração consegue aguentar o sangue para tentar sair para algum lugar, sobe para a cabeça. As pequenas veias que tem no cérebro não aguentam a quantidade de sangue que é mandado e elas estouram, causando um AVC. Jesus, como estava destinado a morrer no Calvário, ele não morreu de ataque cardíaco. Ele não teve um AVC. Então o que acontece? Os poros capilares de Jesus se dilatam, e aonde tem poro na pele dele começa a sair sangue. Alguns casos do hemartitrose, o fluxo de sangue é tão decorrente que começa a sair sangue pela orelha, pelo ouvido, pelos olhos, pela boca, pelo nariz, e aonde tem brecha o sangue sai. Agora você imagine a imagem, o teu Cristo, o teu Senhor, ensanguentado no meio do mar, chorando, dizendo: Pai, passa de mim este cálice. E aqui eu aprendo que todos nós temos um Getsemane na nossa vida. É aquele lugar de pressão, é aquele momento de angústia, é aquela fase negativa onde Paulo chama de dia mau. E o pior, quando você estiver no Getsemane, ninguém vai estar lá com você. Ninguém se aproximou do mestre e disse: mestre, dá um abraço aqui. Ninguém pegou na mão dele e disse: aguenta firme, já vai acabar. Pelo contrário, todos estavam dormindo. Jesus se levanta na oração e volta, e a Bíblia diz que eles continuavam dormindo. Jesus os desperta e diz: levantai-vos. Aleluia, Jesus.
porque o traidor já está chegando. Aqui, Jesus não diz que o traidor está vindo por causa da sua onisciência, não. É porque no meio do mato, no escuro, Jesus está ouvindo o barulho das moedas no bolso de Judas. Ele está chegando. Imagina no meio do mato, no escuro, o barulho do tilintar de moedas. Era 30 no bolso balançando. Jesus entendeu, está vindo o traidor. E a Bíblia diz que ele não veio sozinho. Ele veio com meia dúzia de covardes. Meia dúzia de indignos. E a Bíblia diz aqui que prendem o nosso Jesus. Colocam cordas nas suas mãos e nos seus pés. É lógico que o texto é polido em dizer, mas a verdade é que eles não vêm puxando Jesus, vêm arrastando ele pelo mato. Ele cai no chão muitas das vezes, o joelho é esfolado, as costas é esfoladas. Aqui já era 9 horas da noite. A Bíblia diz que levam o nosso mestre até Caifás. Era um sacerdote aposentado, mas que gostava de tramar nos bastidores. E a Bíblia diz que ali começa a primeira sessão de tortura. Ele começa a ser esbofeteado no rosto. O soldado do sumo sacerdote pega uma vara de cana na mão e começa a bater na cabeça dele. Começa a surrá-lo. Começam a desferir tapas, socos, pontapés. E aí inventam uma calúnia, uma mentira, dizendo: você anda dizendo por aí que vai derrubar o nosso templo e vai construir outro. Isso aí é blasfêmia, isso aí é pecado, você vai morrer. A Bíblia diz que dali levam a ele até o sumo sacerdote Anás. E a Bíblia diz que ali a segunda sessão de tortura começa. O espancamento. Não foi um espancamento, foi um lixamento. Foi uma covardia, porque era um homem só. Para muitos baterem. Ali quem bate é o sacerdote, ali quem bate é os fariseus, ali quem bate é os saduceus, ali quem bate é os guardas do templo. Todo mundo tira uma casquinha, todo mundo chega e dá um tapa, todo mundo chega e dá um soco, todo mundo chega e dá um pontapé. Já é meia-noite. A Bíblia diz que pegam ele de Anás e levam para Pilatos. Já era madrugada. Pilatos já estava no descanso, dormindo. Mas o motim, o barulho, o escândalo, a muvuca era tão grande que acordaram Pilatos. E no meio da madrugada teve que abrir uma audiência que não era de costume. Só que tem um problema: todo júri, ainda que você tenha cometido o pior crime que te fez se assentar no banco dos réus, você tem direito a uma testemunha de defesa, a um advogado. Ali não teve. Ali teve gente para acusar, para inventar mentiras, falar inverdades. Pilatos não achando nele crime algum, porque não tinha. Ele padeceu sem pecado. Isaías diz que ele é o cordeiro mudo levado ao matadouro. Pilatos dá início à tortura. Só que dessa vez foi suave, foi pouco. Mandam ele para Herodes, na Galileia. Quando chega em Herodes, Herodes era um prostituto, desculpe a expressão da palavra. Era um escarnecedor. Ele era louco para conhecer Jesus pessoalmente, para tirar uma chacota. E agora, imagine você, um Jesus amarrado, surrado, seminu, era aquilo que ele queria. Ele manda os soldados fazerem uma coroa de espinhos, coloca
cabeça dele da maneira mais violenta. E o texto diz que os soldados de Herodes continuam batendo nele com paus e madeira. Ele foi preso 9 horas da noite. Agora já é 3 horas da manhã. 6 horas consecutivas sendo espancado. E a minha pergunta que eu faço para você: que mal este homem fez? O que ele fez de errado? Olhe para você hoje e entenda que você está aqui hoje. Aleluia. Porque esse homem aguentou tudo isso. Aleluia. Por amor a você. Glória a Deus. Ele é levado de novo para Pilatos. Já é a 4ª vigília da noite, ou seja, passava das 6 da manhã. E agora não tem jeito. A multidão está na porta de Pilatos, dizendo: crucifica, crucifica, crucifica. Pilatos coloca um preso por nome Barrabás, um assassino, um salteador, um ladrão de comércios, um rebelde político de um lado, e coloca o nosso Jesus do outro. Era Páscoa e era costume soltar um preso como indulto natalino. E ele pergunta: quem vocês querem que eu solte? Barrabás, o filho do diabo? Ou vocês querem que eu solte esse Jesus que se diz rei dos judeus? A multidão uníssima, sem pensar 2 vezes, gritaram: solte Barrabás e crucifique esse Jesus. Está sendo colocado para o povo o bode e o cordeiro. Sabe o que eles escolheram? O bode. Mas eu louvo a Deus, porque os judeus escolheram o bode e estão com o bode até hoje. Sabe para quem ficou o cordeiro? Glória a Deus. Pilatos, não tendo mais o que fazer, para onde fugir, decreta a sentença: vai para a cruz. Só que para satisfazer o ego desses carnais, manda levar Jesus para o pretório. Era um lugar chamado Fortaleza Antônia. Era o pátio da guarda real. Amarram Jesus pelas mãos no tronco. E eles começam a procurar uma espécie de bancada. Qual instrumento de tortura seria melhor? É como um soldado cheio de demônio no coração olha para um instrumento chamado flagelo. Traz ele. Era um chicote com 3 tiras de couro chamado azorrague. E cada ponta de tira tinha um pedaço grande, pesado, de chumbo, ferro e pedaços de ossos de animais. Volto a dizer, a última alimentação de Jesus foi 3 horas da tarde do dia anterior. Já é 9 horas da manhã aqui. Ele está há mais de 12 horas sem comer, sem beber e passando por várias sessões de tortura. Ele está amarrado. Um verdugo na esquerda, o outro carrasco na direita, e o primeiro levanta o chicote e dá a primeira. Irmão, o chumbo bate, mas sai. Mas um pedaço de osso, que quando atinge as costas de Jesus, fura e entra, e quando ele puxa, vem saindo um pedaço de pele, de carne, e o sangue jorrando, como se fosse uma hemorragia. 39 chicotadas. A maioria pegou nas costas, na costela, mas algumas pegaram no pescoço.
Umas pegam na coxa, outras pegam no rosto. A ciência diz que no quinto chicote a pessoa defeca e urina na hora. Depois da 15ª, o indivíduo começa a sofrer consecutivos desmaios. Mas ninguém conseguia ficar vivo depois da 20ª chicotada. Jesus aguentou as 39. Aleluia! Calado, sem dar um grito de ar, as lágrimas descendo, o sangue fluindo com hemorragia, e ele calado. A história diz que nenhum deles nunca conseguiram chegar na sessão de 39. Por quê? Porque o preso costumava morrer antes. Ninguém conseguia dar 39 chicotadas consecutivas. O braço deles deu cãibra, cansou, mas Jesus aguentou até o final. Glória a Deus. E a minha pergunta é: o que motivou ele de aguentar isso? O que fez o teu Cristo suportar todo esse flagelo? O que fez Cristo suportar tudo isso? Olhe para quem está do seu lado, por favor, se você pode. É por causa dele. É por causa dele. É por causa desse indivíduo que está do seu lado. É por causa desta jovem. É por causa desse varão, desta irmã, deste irmão. É por sua causa que ele aguentou tudo isso. Porque quando o homem, o corpo está dolorido, mas com Deus, ele conseguia olhar além do tempo. E quando ele olhou além do tempo, sabe o que ele enxergou? Você. Aleluia! Quando ele olhou além da história, sabe quem me viu? A gente. E me desculpe, quando ele enxergou você, ele não te enxergou hoje aqui na Almastar. Ele não enxergou você dentro do seu terno. Ele não enxergou você, minha irmã, com essa bolsona de grife da hora, não. Quando ele enxergou você, sabe aonde é que ele te enxergou? Naquele boteco tomando cachaça. Naquela biqueira indo comprar drogas. Sabe como é que Jesus me enxergou? Não foi hoje aqui pregando na Almastar, não. Foi dentro do Carandiru, cheirando cocaína, fazendo parte de facção. Aleluia! E quando ele me enxergou, ele disse: eu vou aguentar porque vai valer a pena. Glória! Hoje ele está aqui, mas amanhã o sacrifício vai valer a pena. Ele vai ser pastor. Glória! Macho, ele olhou para você e disse: vale a pena, porque esse macho vai dar fruto. Ele olhou para você e disse: vai valer a pena, porque vai ser pastor da minha casa. Ele olhou para você e disse: vai valer a pena, porque não é mais fraco esse povo. Pega na mão de quem está vivo aí agora, em nome de Jesus. Pega na mão desse crente aí. Levanta a mão dele para cima agora, vai. Chacoalha ele para ver se ele está na Almastar ainda. Chacoalha ele. Diga para ele: foi por você. Não, diga para ele: é por você. Diga para ele: é por você. É por você. É por você. Só quem acredita. Abre a boca. Abre a boca.
não importa quem se levanta, o Pai te amou, o Pai te chamou, o Pai te elegeu, e a glória dele está sobre a tua vida. E ele profetiza: a minha geração vai nascer. A minha geração vai ser a geração mais pentecostal. Eita, eu vim lá de Itaquá com uma palavra na minha alma. Eu vou largar. Quantas mães tem aqui? Levante a mão, deixa eu ver quantas mães tem. Se for de pé rapidinho comigo, só quem é mãe. Levanta a mão direita, mamãe, se você pode. Coloca a mão esquerda no seu ventre, assim comigo. Põe a mão esquerda na sua barriga. Dá um brado comigo pela fé agora. Diga comigo, meu ventre. Não, só quem está vivo, diga meu ventre. Não gerou filho pagoda. O meu ventre não gerou filho barrigueira. O meu ventre não gerou filhos do inferno. Diga o meu ventre. Que naquela parte oriental pesava no mínimo 70 quilos. Colocam nos ombros do nosso Jesus. Um dia todinho praticamente sendo açoitado e surrado, quase 24 horas sem comer e beber, e colocam 70 quilos no seu ombro. Os portões de Jerusalém se abrem. Ele vem andando tropeçando devagarzinho, e enquanto ele vem, a multidão vem cuspindo, vem xingando, vem blasfemando. A Bíblia não diz, mas é possível que ele tenha pelo menos caído algumas vezes, não suportando o peso pesado daquela cruz. 3 quilômetros de Jerusalém ao Gólgota. 3 quilômetros. Para nós, uma caminhadinha hoje de 15, 20 minutos, 30 no máximo. Mas para ele, o que era para demorar 20 minutos, demorou 3 horas. No meio do caminho, tem um homem vindo do campo que não está sabendo de nada. Simão Cirineu. Cirineu não é nome, apelido, nem sobrenome. Cirineu, Cirene, é da onde ele tinha vindo, da Etiópia. E nada contra, mas era o único negro que tinha. Como a cor da pele era diferente dos demais, pegaram ele e fizeram na marra levar a cruz. Ninguém chegou ali para ajudar. Lázaro estava vivo por causa dele, mas não veio ajudar. A filha de Jairo estava viva por causa dele, mas ele não veio ajudar. O filho da viúva de Naim estava vivo por causa dele.